Olá, ouvintes da Rádio USP, Tadjahal. O Ano Novo Chinês, com suas 2 semanas de festa, começa em 17 de fevereiro. Mas o dia 4 de fevereiro também é uma data muito importante para o calendário lunisolar da China. É neste dia que se inicia o ano zodiacal, ou seja, aquele período que será regido por um dos 12 animais do zodíaco chinês, combinados a um dos 5 elementos: terra, água, fogo, metal ou madeira. 2026, nós já sabemos, é o ano do cavalo de fogo. Mas o que será que isso significa? Quais são os arquétipos ligados a esses símbolos? O que é, afinal, calendário lunisolar? E qual a importância do dia 4 de fevereiro diante de tudo isso? Quem nos responde é Larissa Valente, especialista em medicina tradicional chinesa e em terapias taoístas. Hoje nós teremos também as colegas Carla Oliveira e Valentina Cury, editoras do Momento China, e a cineasta Milena de Moura Barba, com divertidas histórias sobre os seus signos chineses. E para finalizar o programa, eu convidei um grande amigo que muitos anos antes de eu estudar o chinês e a cultura chinesa, me disse: eu sou do icônico signo do cavalo de fogo. Hoje, ele conta para você o que isso significa. Eu sou a jornalista Márcia Carini e vai ser um prazer ter a sua companhia na próxima meia hora. O programa Momento China começa agora com Larissa Valente. Larissa, muito obrigada por estar conosco aqui no programa Momento China na Rádio USP. E eu sei que a sua primeira formação foi em arquitetura aqui na Universidade de São Paulo. Mas eu queria saber que caminhos te levaram para os estudos da medicina tradicional chinesa e do taoísmo. Bom, eu sou a Larissa, eu sou arquiteta, urbanista, me formei na FAUSP, entrei na turma de 2000, né? Desde então venho estudando, né, a questão da arquitetura, mas também descobri, né, no taoísmo uma filosofia de vida que eu queria integrar no meu trabalho e fui começar a estudar e a praticar o Feng Shui, né, conhecido aqui no Brasil como Feng Shui, né, essa arte da harmonização dos ambientes, do impacto dos ambientes no ser humano, né, visto pela filosofia chinesa, né. Através do Feng Shui, eu fui estudar também a astrologia chinesa, percebi que uma coisa não é separada da outra, né? Como em as artes chinesas, né? Elas são muito complementares, né? E também acabei estudando medicina chinesa porque eu recebia muitas pessoas que estavam doentes e queriam mexer na casa, né? Trabalhar a casa para ter mais saúde. Muito bacana esse percurso e eu estou muito feliz de conversar com você exatamente no dia 4 de fevereiro, uma data importante astrologicamente dentro do calendário chinês. Algumas pessoas consideram que essa também é uma data de ano novo. É isso mesmo, Larissa? Sim, hoje é o ano novo. O que é que marca o ano novo, né? O que é um calendário? Um calendário é uma abstração, né, que a gente tem onde a gente define o começo de coisas que se repetem, de ciclos que se repetem, né? E assim a gente tem várias formas de contar o tempo, né? A Lua sempre foi um grande reflexo para a gente, né? Uma forma muito fácil de contar o tempo, né? Muito importante, né? Nos ciclos das marés, nos ciclos das plantas, nos ciclos femininos, né? Mas a gente também tem outro ciclo importante, que é o ciclo das estações, né? Que é importante para a gente se abrigar, para a gente, o que eu vou plantar, o que eu vou colher, né? Que bichinho que vai estar aqui ou não vai estar aqui, né? Então a gente tem esses 2 grandes marcos, né? Dos nossos ciclos naturais. E em torno desses marcos foram criados calendários lunares e solares, né? E em algum momento da história da China, esses 2 calendários foram reunidos, né? Então, hoje, o que a gente chama, né, do calendário chinês, ele é um calendário lunisolar. Ele leva em conta tanto o Sol quanto a Lua, né? Então, no calendário solar, pelos marcos solares, né, o Ano Novo Chinês é um momento, né, em que a Terra passa, né, está ali circulando ao redor do Sol, e em que a gente está, né, no centro da constelação da Tartaruga Chinesa, né, que aqui no Ocidente é equivalente ali ao meio da constelação de Aquário.
Isso acontece mais ou menos 45 dias depois do solstício de inverno no norte, de verão no sul. Então, essa data cai ali sempre entre 3, 4, 5 de fevereiro, né? E o nosso calendário lunar, que vai acompanhando o Sol, né? Ele tem o seu marco, né, na segunda lua nova, depois do solstício de inverno ou de verão. Você vê que mesmo o calendário lunar, ele também depende do Sol, né? Porque a gente vai saber quando é o começo do ano lunar a partir do solstício, né? Que é uma referência do Sol. Por isso que, então, o Ano Novo astrológico é sempre no dia 4 de fevereiro, mas o Ano Novo lunar, aquele que a gente vê nos festivais de comemoração, que vai ser o tema do nosso próximo programa, tem data variável, porque ele depende das fases da Lua. Várias outras festas chinesas têm essa data variável também, né? Como a Lua é um movimento mais fácil de ser observado, você não precisa de aparelhos, lunetas, né? Não precisa de cálculos, né? As datas comemorativas populares são baseadas na Lua, né? Porque é mais fácil da gente acompanhar. Então, todas as tradições, né, que você vai falar no próximo programa acontecem na data do Ano Novo Lunar. Então, pelo que você está ensinando hoje, é o marco inicial do ano do Cavalo de Fogo. E quem nascer de hoje até o dia 3 de fevereiro de 2027 vai ser do signo do Cavalo de Fogo. E quando se fala em horóscopo chinês, tem um estranhamento de muitos ocidentais, porque eles dizem, então todos os nascidos num mesmo ano vão ter características iguais, vão ter sorte ou falta de sorte da mesma forma? Ou será que o animal e o elemento do ano em que a gente nasce é só uma primeira referência? Isso, só uma parte, só a primeira, chama a primeira casquinha da cebola, né? Porque esse animal do ano é isso, é a nossa primeira casquinha da cebola. É o primeiro reconhecimento, né? A primeira impressão que você passa, né? Quando você tem que atuar em sociedade, né? O que você, né, busca. Então, é realmente muito superficial, assim como o horóscopo de jornal, né? Que a gente tem da astrologia ocidental, também né? Seria muito simplista, né? Falar que porque você, né, nasceu no ano do cavalo, você é assim, né? Isso é uma referência para você, né? E além disso, tem outros mapas, né? A gente tem mapas de numerologia, mapas de como é que estava a Lua, mapa das estrelas. Então, tem muitas forças que te influenciam, mas que não necessariamente também te determinam, né? Um mapa astrológico serve como uma ferramenta de autoconhecimento, para a gente entender os nossos padrões, para a gente entender as nossas tendências, para a gente entender as nossas relações com o mundo, né? E a partir disso a gente viver a nossa vida. Antes de voltar à nossa conversa com Larissa Valente, vamos ouvir a Carla Oliveira, que é editora do Momento China, e ela vai falar do signo dela e das suas preocupações com relação às previsões desse ano. Olá, eu sou a Carla, estudante de Letras Português e Chinês na USP, e o meu signo é dragão, mais especificamente o dragão de metal. Bom, segundo os chineses, ser do signo de dragão é um dos melhores signos, pois representa a força do imperador. E por isso, eles são vistos com características para liderança, confiança, ambição, energia e coragem, mas também impulsividade e controle excessivo. E o elemento de metal traz a inteligência como uma característica a mais. Eu realmente tenho uma tendência ao controle excessivo, principalmente comigo mesma. A questão ali da liderança e confiança, não tanto, eu sou um pouco mais fechada e não confio tanto assim em mim mesma, mas eu também me considero uma pessoa inteligente. O signo de dragão não tá nada sortudo em 2026, ele tá em 9 no ranking de signos mais sortudos. E o que mais me preocupa é a questão de riqueza, que pra esse ano tá bem difícil. E eu tô querendo economizar, eu tô querendo juntar um pouco de dinheiro, mas aparentemente não vai ser tão fácil assim. Então isso é o que mais me preocupa. Larissa, para pessoas como a Carla e pelos comentários nos posts do Momento China, para pessoas que têm algum outro signo que não é considerado tão sortudo esse ano, o que a gente pode dizer? Dá para olhar para as previsões do ano do Cavalo de Fogo, mas sem pensar que elas sejam sentenças imutáveis, certo? Sim, a gente pode olhar para elas sim, mas vamos lembrar que a gente tem 4 signos, né? Então, se de repente lá no
no horóscopo que vocês lançaram, né, do signo sortudo, seu signo não é um signo sortudo, calma, você ainda tem mais 3 chances, né, de ter signos que tenham sorte, né, porque a gente vai ter esses signos regendo partes da nossa vida, né, então o signo do ano, que todo mundo conhece, ele dá uma relação com a sociedade, né, com o que esperam de você, né, mas o do mês vai falar do nosso dia a dia, né, o cotidiano, né, a nossa relação com o trabalho também, né, o signo do dia vai falar da nossa relação com a gente mesmo e das nossas relações pessoais, né, nossos companheiros, né, de jornada. E o signo da hora vai falar da nossa espiritualidade, dos nossos filhos, dos nossos investimentos, né, então, do que a gente deixa, né, do que a gente constrói. Então, a gente pode estar, né, sem sorte no ano, mas de repente o seu relacionamento tá bom, né? Ou o trabalho tá bom, né? Ou a relação com os filhos tá bom. E de repente para você isso é mais importante até do que um reconhecimento social, né? Ou do que uma fama, um status, né? Alguma coisa assim. Esse é o processo do autoconhecimento, né? A gente entender o que importa pra gente, que energia que tá lá para esse ano com a gente, né? Essa questão, né, de não vou ter sorte, né? Calma, né? Não é bem assim. Você falou sobre autoconhecimento e que a astrologia seria uma das ferramentas possíveis. E ela está muito conectada ao taoísmo. Acho que nesse momento do programa vale a pena a gente tentar fazer um pequeno resumo de como é que essas duas coisas se conectam para o ouvinte que não está tão habituado à filosofia oriental. Bom, o taoísmo, antes de mais nada, ele é a nossa relação com o próprio mistério da vida, né? No Tao Te Ching, o grande livro, né, taoísta, no primeiro capítulo, ele começa assim: tudo que pode ser dito tudo que pode ser dito do Tao não é o verdadeiro Tao. Então, tudo que eu puder falar sobre o Tao é só a minha visão da minha vivência com esse grande mistério, né? Então, eu tenho as minhas experiências, né? E eu posso falar sobre elas aqui, né? E isso pode ligar essa chispa, né? Essa conexão que todos nós temos, né? Como seres humanos, como seres vivos, como produtos da vida e produtos desse grande mistério, para que você também conecte com o seu mistério. Aí vem o autoconhecimento, né? Então, existem várias ferramentas onde a gente pode chegar nisso, né? Uma delas é o mapa astrológico, né? Mas a gente pode chegar com isso no Fonso e no próprio estudo da filosofia, né, nas práticas energéticas, né, taoístas, ou não taoístas também, né, porque o Tao não é exclusivo dos taoístas, né, assim, o grande mistério está aí para todo mundo. Nesse processo de autoconhecimento em que o objetivo final é a reconexão com o mistério que mora dentro de cada um, e claro, voltando ao tema desse período que se inicia hoje, 4 de fevereiro, no calendário lunisolar chinês, a gente, em muitos momentos, vai se apegar a referências arquetípicas. Já que hoje a gente tem esse marco, eu queria justamente que você contasse quais são as referências de simbologia, tanto do cavalo quanto do fogo. O cavalo, dentro dessa lógica, né, dos 12 animais, ele representa o auge do verão, né? Então, ele tem dentro de todos os animais a energia mais ia, a energia mais expansiva, a energia de mais movimento, a energia mais intensa. Ele também é um animal de fogo, né? O verão representa o fogo, né? O inverno a água. Então, claro que as energias não são, né, não começam e terminam, são todo o processo, mas o que eu acho que a gente pode prever para esse ano é uma intensidade maior das energias da serpente, né, que foi o ano passado, que também já foi um animal de fogo, e um clareamento das coisas, né, porque o fogo vem também para deixar as coisas claras, né, para mostrar, para pôr foco. Você disse que o fogo clareia. Como é que a gente pode usar essa parte da energia do fogo em nosso favor? A gente pode usar essa energia, né, em práticas, por exemplo, como a meditação, que faz a gente, né, tirar vários véus, né, que a gente tem do nosso dia a dia, né, a gente pode usar esse fogo indo estudar alguma coisa mais a fundo, né, que a gente gosta e que possa trazer esses insights, essa iluminação também para a gente, né? A gente pode usar esse fogo que também une as pessoas, né? O ano do retorno
as nossas atividades presenciais, a estar com as pessoas que trazem esse fogo que a gente gosta de chamar de fogo baixo, né? Esse fogo que ilumina, que aquece, que nutre, mas que não queima, né? Então, a gente pode tentar buscar essas relações com esse fogo, né? Essas relações com a gente mesmo e com os demais. Eu vou interromper um pouquinho essa conversa sobre o fogo com a Larissa, porque eu me lembrei de um conto bem curto do Eduardo Galeano, escritor uruguaio, falecido em 2015, sobre esse elemento. O conto se chama O Mundo. Um homem da aldeia de Neguá, litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento e gente de fogo louco que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chega perto, pega fogo. Larissa, para finalizar o nosso papo, mesmo sabendo que o signo do ano é apenas uma pequena referência de toda a energia que uma pessoa pode trazer consigo, eu fiquei curiosa para saber qual é o seu signo e o que você espera para esse período astrológico. Eu tenho um cachorro de água, né? E eu estou bem animada para esse ano. Esse ano para o cachorro, né? A gente tem uma energia muito bacana para resolver problemas antigos, aquelas coisas que ficaram meio enroladas, meio empacadas, que não tinha energia. Esse ano vem uma energia para isso, né? Tem uma energia de crescimento gradual, né? De conseguir fazer uma estrutura, né? Uma energia muito bacana para os estudos, e eu adoro estudar, então eu estou bem animada, né? Estou tentando ali me conter para não entrar em 5 cursos ao mesmo tempo, né? Com tanto fogo, né? E nesse ano para o cachorro a gente também vai ter ajudas, né? Do destino, né? Ajudas assim, sabe quando você precisa de uma coisa, a coisa aparece? Vai estar aí. A gente vai estar também com uma intuição muito aguçada esse ano. Então eu estou bem animada para esse ano do cavalo. Que bacana, Larissa, essa conversa me deixou animada também e eu já quero te ouvir mais vezes por aqui falando sobre arquitetura, sobre espaços, sobre o morar e sobre a saúde no olhar do taoísmo. Já está aceito o convite, é só me mandar a data. Muito obrigada e feliz ano novo! Feliz ano novo para todos. Uma dúvida muito comum aparece entre as pessoas que nascem bem na transição entre dois signos. E a Larissa tinha me explicado que a energia não muda simplesmente de um dia para o outro. E é por isso que eu trago as histórias muito interessantes de duas pessoas queridas, a Valentina Cury, editora do Momento China, e a Milena de Moura Barba, cineasta, especialista em cinema chinês, que nasceram bem em períodos de transição zodiacal. Vamos ouvi-las. Meu nome é Valentina e eu passei grande parte da minha vida acreditando que o meu signo chinês era o cavalo. Entretanto, um amigo chinês me explicou que, na verdade, eu poderia estar errada. Apesar de eu ter nascido em 2002, que é o ano do cavalo, eu nasci dia 28 de janeiro, data anterior ao Ano Novo Chinês. Ou seja, eu nasci antes da virada do calendário lunar. Dessa forma, o meu signo chinês não seria o cavalo, mas sim o signo anterior, que é o signo da cobra. É claro que existem diferentes formas de interpretar os signos chineses. Para alguns, apesar de eu ter nascido antes do Ano Novo Chinês, ainda assim eu seria o signo do cavalo. E para outros, eu sou uma mistura dos dois signos, como um cobra-valo. Bom, se você nasceu em janeiro ou no começo de fevereiro, eu indicaria você verificar novamente qual que é o seu signo chinês. Olá, Márcia! Feliz Ano Novo, que tenha um 2026 cheio de papo interessante no Momento China. Quando você me disse, sobre os signos do horóscopo chinês, eu logo lembrei de algo que é muito comum acontecer.
E o ano que eu nasci é um ano que seria do signo de Coelho. Mas acontece que eu nasci no comecinho do ano, então ainda não virou o Ano Novo Chinês. Quando as pessoas começaram a perguntar para mim, né, do meu signo chinês, eu não sabia, então eu dizia o ano e algumas delas logo falavam, então você é coelho, você é tudo. Até que um professor me perguntou a data que eu tinha nascido, então ele falou, não, você não é coelho, você é o rabo do tigre. Porque eu tô bem na pontinha, no final do ciclo, né, do ano anterior. E eu sempre achei isso muito gracioso. Então, todas as vezes que me perguntavam, muitas vezes surgia isso, que eu era tigre, mas que eu era o rabo do tigre. Eu tava pegando o finzinho que dava equilíbrio pro animal. E sempre as pessoas chinesas acabam dando risada, porque é algo muito cultural mesmo. É inclusive como se fosse uma piada, sabe? Algo com humor. Você falar que você não é a cabeça do tigre, você é o rabo do tigre. E eles acabam fazendo essa brincadeira se você tá mais no início do ano ou pro final do ano. Essa é a história que eu queria contar sobre o meu signo chinês. Eu sou Milena de Moura Barba, sou cineasta, tradutora e intérprete e agora doutoranda no programa de Meios e Processos Audiovisuais aí da USP. Um grande abraço e um ótimo ano novo para todos que nos escutam, especialmente para você, Márcia, que consegue congregar tanta gente nesse programa e nas atividades que você faz. Um beijo grande. E agora nosso entrevistado é uma pessoa que nasceu no último ano do Cavalo de Fogo, 1966. Nós nos tornamos amigos em meados dos anos 2000, quando eu ainda não estudava chinês nem cultura chinesa. E ele foi a primeira pessoa que me disse: eu sou do signo do Cavalo de Fogo. Eu achei essa simbologia tão forte que eu nunca mais me esqueci disso. Vamos ouvir agora o advogado e amigo Felipe Torres. Felipe, eu estou muito feliz de ter você no programa Momento China. Você se lembra do dia em que me contou sobre o seu signo no horóscopo chinês? Porque eu me lembro muito bem. Eu não consigo me lembrar de ter falado isso para você. Eu acredito que tenha sido em 2009. Eu estava numa fase assim, fragilizada emocionalmente, saindo de um casamento. Então era uma fase em que eu me apoiava nessas coisas, nessas ideias, nessa simbologia. Então, ali talvez eu acreditasse, né? E acho que acreditar não é uma coisa perene. Hoje a gente acredita, amanhã não. Hoje eu sou um cético, você sabe disso, nós já conversamos, mas isso não quer dizer que eu não venha acreditar se uma situação emocional me fizer querer acreditar ou precisar acreditar. O que me chamou muito a atenção naquele momento, eu ainda não estudava o chinês, eu ainda não sabia da simbologia zodiacal chinesa, é que você falou que era do signo do cavalo de fogo chinês, era um sagitariano e que também o seu nome tinha uma relação com cavalos, e aí eu queria que você contasse isso para o ouvinte. Eu brincava assim, quando eu descobri que eu era do signo de cavalo no horóscopo chinês, eu sou sagitariano, signo de fogo. Aí, quando me disseram que eu era do signo de cavalo, não só de cavalo de fogo, eu falei, é muita coincidência. E o meu nome, em grego, vem do grego, é amigo de cavalos, e eu brincava com todo mundo, então eu sou um cavalo completo. Então, assim, eu só não dou coice, mas eu sou um cavalo completo. Então, e engraçado, eu sempre me identifiquei dos animais, da natureza, assim, eu sempre gostei muito de bichos, mas eu sempre gostei muito de cachorros e cavalos, mais de cavalos do que de cachorros. É que a gente não consegue ter cavalo num apartamento, mas senão eu teria. Agora, tinha também uma brincadeira que a gente fez, que você dizia que em anos de cavalo de fogo, os chineses evitavam ter filhos, porque os filhos seriam incontroláveis. O termo é esse, personalidade forte, e eu achei curioso, assim, incontroláveis. E, de fato, assim, eu sou incontrolável. Ou talvez, assim, todo meu ceticismo caia diante das evidências, não sei, eu estou vulnerável, estou disposto a acreditar. Eu quero que alguém me convença, mas, assim, é muito engraçada essa história. E eu não sei, eu conheço pouco da cultura chinesa, mas
que eu pesquisei diz que eles gostam muito até a figura da mãe chinesa, né, a mãe tigre que controla, então que elas ficam apavoradas com massa de filhos de cavalo de fogo, que eles vão ser incontroláveis, e essa é a verdade, eu me sinto incontrolável. Eu causaria pavor numa mãe chinesa, talvez. E você falou que sempre gostou de vento na cara. Que Vento na cara. É essa? Que simbologia? É impressionante, porque quando a gente pensa em cavalo, a gente pensa sempre o cavalo naquela postura rompante ou então correndo. E assim, eu sempre me identifiquei com essa atitude do cavalo, de correr com o vento na cara, sem destino. E coincide com as pessoas que acreditam em astrologia, minha mãe, principalmente. Então, essa figura do sagitariano e do cavalo de fogo é sempre assim, engraçado, coincidem, né? O Ocidente e o Oriente coincidiram nessa simbologia que é você percorrer espaços, sentir o passar sentir o espaço, sentir o tempo, né? Porque a progressão, quando passa o vento, na verdade, é o tempo que está passando. Eu acho muito interessante, eu sempre me identifico com isso. E eu gosto quando eu estou no carro, isso é comum, eu estou no carro, na estrada, eu ponho a cabeça para fora e sentir o vento. Adoro isso. Você foi uma pessoa que eu entrevistei durante muito tempo para falar de questões jurídicas, questões legais, é um advogado. Você sempre torna tudo muito claro. Então, eu acho que também o fogo, nesse sentido, combina muito com você. Eu sou absolutamente claro, aberto. Isso é ótimo e isso é péssimo, né? Porque ou você me adora ou você me odeia. Não tem meio termo. Por enquanto, o número dos que gostam é maior, mas é por enquanto. Eu faço parte, então, desse grupo majoritário e quero te agradecer demais por conversar comigo aqui hoje. Você que é um cara cético, aceitando falar sobre astrologia. E eu termino essa entrevista dizendo o seguinte: acabando esse programa, nós vamos organizar as nossas comemorações de Ano Novo. Ótimo. Eu só espero que a gente não demore tanto tempo. Assim, o ciclo do cavalo aqui é de 60 anos. Vamos nos comunicar um pouquinho mais a miúde. Exatamente, ciclo do cavalo de fogo, 60 anos. Não esperemos nem o próximo cavalo, que é daqui 12. Tá ótimo. Obrigada, doutor Felipe. Obrigado, Márcia. Nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigada a Denis Góes e Nádia Caco pelo apoio técnico e a Cido Tavares, da Rádio USP. Além dessa transmissão ao vivo aqui em São Paulo e em Ribeirão Preto, nosso programa pode ser ouvido nos agregadores de podcast e nas páginas do Jornal da USP. Pode também ser visto em vídeo nas redes do Momento China. Convido você a nos seguir e mandar a sua pauta. Eu sou a jornalista Márcia Carini, uma taurina do signo de Boi no horóscopo chinês, tão cética quanto o Dr. Felipe Torres, que vocês ouviram hoje, mas que se encanta muito com as simbologias que ajudam as pessoas a se reconectar com seus desejos, compreender suas limitações e desenvolver seus potenciais. Na semana que vem tem mais programa Momento China sobre o Ano Novo Chinês e eu te espero aqui na Rádio USP toda quarta-feira, à 1h30 da tarde. Até breve, ou em chinês, 再见. Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China.